Paz do Senhor, meus amados irmãos. Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E antes de iniciarmos, vamos fazer uma rápida oração, tá? Senhor, amado Pai, glorioso Deus, Rei soberano sobre todas as coisas, sobre tudo, Criador de cada parte do nosso corpo, Criador da terra, Pai Celeste. Amado, te pedimos que o Senhor nos guie, em nome de Jesus, no entendimento dessa palavra, no entendimento dessa reflexão, e que o Senhor fale verdadeiramente aos nossos corações, como deseja que seja, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, o Senhor hoje me deu uma palavra interessante, sabe? Interessante, né? Que fala sobre renascimento. Fala sobre renascimento. É uma palavra muito difundida, muito pregada nas igrejas, né? E aí eu resolvi trazer ela pra gente aprender mais, aprendermos juntos sobre ela, né? O que de fato ela quer dizer, o que é que a gente pode entender do que ela quer dizer. E vai estar escrita a base da nossa reflexão de hoje vai estar em João, um dos apóstolos de Jesus, né? No livro de João, que foi um dos apóstolos de Jesus, capítulo 3, vamos ler a partir do 4, tá? Capítulo 3, versículo 4. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar pela segunda vez ao ventre da sua mãe e nascer? Né? Uma pergunta de Nicodemos. Um rico, ele era um fariseu, né? Um homem chamado Nicodemos, que era um governante entre os judeus. Ele era um homem rico, né? E aí ele fez essa pergunta a Jesus. No versículo 5, Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Meus amados, Nicodemos teve uma questão aqui a tratar com Jesus, e todos nós temos a mesma questão a tratar com Jesus. O Senhor diz aqui, dá a resposta, né? Diz, olha, nascer de novo não significa voltar ao ventre da sua mãe e nascer, né? Isso não existe, não, é uma coisa antinatural, né? E não existe, não é permitida por Deus. No entanto, Deus diz o seguinte, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. E aí a gente pensa, né? A gente começa a matutar. O que significa nascer da água e do Espírito? O que significa? Meus amados, pelo que o Senhor nos faz entender aqui, observe só o seguinte: nascer da água e do Espírito. Que coisa estranha. Como é que se nasce de uma água? Como é que se nasce do Espírito? E aí vamos pensar da seguinte forma: o que é o nascimento nas águas? O que nós podemos entender como o nascimento das águas? Se não um batismo. Não, Evanilson? Um batismo. Entende isso? Quando você nasce das águas, significa você estar sendo batizado, tá? E como a Bíblia sempre nos reforça, que nós tenhamos batismo com conhecimento daquilo que a gente está recebendo. Entende? Como João Batista. João Batista foi um dos primeiros a batizar na água, né? E inclusive batizou Jesus. Não João Apóstolo, João Batista, primo de Jesus. E aí ele batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as pessoas passavam a ter uma vida com Jesus a partir dali, né? E aí está dizendo, Evanilson, que a gente tem que se batizar depois de ter entendimento. Sim, João Batista batizava todas as pessoas depois de entendimento, né? Depois de cada pessoa entender que segue a Jesus de fato e de verdade, né? E aí o que a igreja evangélica costuma fazer com crianças,
linkando um assunto ao outro de forma bem rápida, o que a igreja evangélica costuma fazer com crianças é apresentar. Nós apresentamos a Deus, né? Uma criança nascida de poucos dias, de meses, a gente apresenta a Deus. E aí, quando ela crescer, ela vai ser necessário, mesmo que ela cresça em um ambiente evangélico, vai ser necessário que ela seja batizada com o próprio entendimento, com a própria decisão, dizendo: sim, eu quero seguir esse Jesus, sim, eu quero estar aqui dentro da igreja como um membro oficial. Então eu quero ser batizado nas águas. E aí o interessante é de que ali o batismo das águas é um novo nascimento. Novo nascimento? Só foi jogada água ali, né? Na pessoa. E aí eu digo: não foi só jogado água. Foi recebida uma bênção de alguém com autoridade para fazer isso, de uma bênção pastoral, né? E além disso, nós escolhemos o quê? Nos declarar ao mundo como seguidores de Cristo. Entende isso? Nós dizemos assim ao mundo, nós estamos fazendo uma afirmação diante de todas as pessoas: olhe, eu sou seguidor de Cristo. Eu tenho as características de Cristo ou vou passar a ter todas elas, né? Nós estamos dizendo isso. Então, o que diz aqui, quando Jesus fala aquele que não nascer da água, ele está dizendo aquele que não me confessar diante das pessoas e diante do Pai. A água é um simbolismo de vida, não é isso? É uma mudança de vida, entende? A água é como se fosse a vida. Porque a vida depende da água em tudo, para tudo. Dependemos da água como líquido para beber, dependemos da água como alimento sólido, né, para cozinhar os alimentos, para comer. E sem a água não haveria vida de humanos, não haveria vida animal, não haveria vida vegetal, não haveria nada, entende? Então, por isso, o batismo na água e para ser uma declaração diante das pessoas. Entende? Está sendo afirmado e dizendo: olha, a partir daqui, de agora, terei uma vida. Terei uma vida com Jesus. Esse é um batismo nas águas, meus irmãos. É uma declaração de que seremos seguidores de Jesus. É uma afirmação e uma declaração diante de todas as pessoas. Tá? Então, isso é um nascimento das águas. Entendem isso? Tá, parece ter ficado claro, Vanilson. Mas aí falta outra. O outro nascimento. Tem outro nascimento, não tem? Tem, sim. O nascimento das águas é o batismo, ficou claro, porque simboliza uma vida, uma nova vida. Se é uma nova vida é porque há um nascimento, né? Então a água simboliza isso. E diante das pessoas, para que seja uma afirmação a todo mundo, não é isso? E aí tem o segundo nascimento. E se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Estamos aqui como pessoas que buscam o quê? De forma principal, o reino de Deus. A salvação. Nós buscamos isso. Nós não queremos ir para o inferno, o reino de Satanás, o reino dos anjos caídos. Queremos ir para o reino de Deus. E aí, o Senhor diz, para conseguir o reino de Deus, você tem que se nascer de novo na água, como já vimos, e nascer de novo em espírito. E agora, em espírito, o que significa isso? Como é que uma pessoa pode nascer em espírito? Meus irmãos, nascer em espírito é mudança de vida completa, não é isso? Nascer em espírito é renovar os nossos pensamentos em relação ao que, em relação ao que nós tínhamos antes, as decisões que tínhamos antes, né? Baseadas em nosso próprio entendimento, em nossa própria capacidade de inteligência. Entendem isso? Como, por exemplo, eu vou aqui dar um exemplo, né? Um exemplo de pecado. Eu casado, enquanto casado, paquerava outras mulheres, trocava olhares com outras mulheres. O que é isso?
Que exemplo é esse, Evandro? O que é que se encaixa? Isso se encaixa numa ideia de pecado. Eu fazia isso porque eu entendia que era correto. Como era correto? No meu eu antigo, sim, isso era correto. Porque eu entendia que estava fazendo alguma coisa comum. Comum para mim, ou algum tipo de vingança, nesse sentido. Então, o que aconteceu? Hoje, eu entendo que fazendo isso é um pecado que eu tenho cometido. E se eu cometo pecados, eu não estou me direcionando para Deus. Não estou me direcionando para o caminho dos céus, para a salvação. O que é que significa isso, Evanilson? Significa que houve uma mudança de espírito. Entendem o que eu quero dizer? Deixei de fazer isso. Então, o que aconteceu? Estou renascendo em espírito. Entendem isso? Eu era uma pessoa muito estressada, explosiva, né? E aí, hoje não mais. O que significa isso? Nascimento no espírito. Entendem o que eu quero dizer? O espírito está renascendo. E se não acontecer isso, não estarei apto à salvação. Não estarei apto a ir ao reino dos céus. Encontrar com Deus, viver com Ele lá. Estarei apto para ir para o submundo, se assim não for. Submundo é o inferno, né? Eu vou ter aptidão para isso. Entendem isso que eu quero dizer? A Bíblia tem muitas passagens, sabe? Sobre a necessidade de um novo nascimento, sobre a necessidade de mudança. Entendem? Vai estar escrito também aqui em 2 Coríntios, portanto, se algum homem, 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. É uma das afirmações de Deus, de que precisamos mudar. Entende? Precisamos mudar e declarar isso ao mundo, né? Para que as pessoas vejam. Evanilson, eu quero mudar, quero aceitar Jesus. Eu bebo, eu prostituo, eu traio, eu roubo, mato. E aí, como é que eu faço? Precisa nascer de novo, na água e no Espírito, né? Precisa ter uma mudança de atitudes, ser batizado na água. Precisa ter uma mudança de atitudes e ter um batismo no Espírito. Com Deus, uma vida com Deus. E eu consigo mesmo fazendo todas essas coisas? Sim, consegue. Consegue, sim. Deus tem o perdão para todos nós. Deus tem a misericórdia para todos nós. Eu não era coisa boa. Eu não era uma peça boa, né? Uma pessoa boa. E Deus me perdoou de muitas coisas que eu fiz. Entendem isso, meus amados? Agora, quando a gente levanta a mão, um exemplo, quando a gente levanta a mão num culto, foi participar de um culto, o pregador fez o apelo, quem quer aceitar Jesus? E aí nós dizemos, eu quero aceitar Jesus. A partir daquele dia, a partir daquele momento, nós fizemos uma declaração diante das pessoas e diante de Deus, né? O que significa? Significa que Deus vai passar a cuidar muito mais da sua vida, entende? Vai haver provações? Vai. Vai haver dificuldades? Vai, com certeza. No entanto, em todos os momentos, Deus vai estar te guiando. Deus vai estar guiando você. Deus vai estar cuidando dos seus passos. Entende? Se você aceitou já Jesus em algum momento da sua vida, Ele vai trabalhar em você. Aceitou Jesus e não se manteve firme, né? Quero dizer isso, Ele vai trabalhar em você, Ele vai trabalhar para te manter firme, para que você fique firme. Entende? Às vezes é com dificuldade. Na verdade, praticamente todas as vezes. Se a gente aceita e entra em desobediência depois, vai passar por muita dificuldade. E até que se alinhe novamente, entre no caminho da salvação. Ou se não, até que se destrua. E não, Deus não quer isso. Até que morra, né? Até que aconteça a morte, mas enfim vai ter um fim. Enfim vai ter um fim. Mas de fato vai ter um fim.
entende? Se aceitamos a Deus em algum momento das nossas vidas, pode ter certeza de que Ele vai fazer você voltar aos caminhos dele ou vai te tirar da terra, tá? Então, meus irmãos, que o Senhor, que nós temos cuidado com isso, né? Porque Deus também é justiça. Deus é todas as coisas juntos. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é perdão, né? E nós temos que fazer o quê? Seguir o manual que Ele nos traz, tá? Sempre, né? E se não fazemos isso, estamos em desacordo. Se somos pessoas que aceitamos Jesus e não tivemos uma mudança de vida de verdade, continuamos em pecado, então as consequências serão bem piores do que as pessoas comuns do mundo que não aceitaram Jesus ainda, né? As consequências serão bem piores. Então, que o Senhor guarde os nossos corações, guarde a nossa mente, nos faça andar nos caminhos dele para sempre, tá? Meus amados, que a gente possa seguir de fato aos caminhos de Deus, pois o fim é próximo. E não falo do fim do mundo, ou somente do fim do mundo ou da vinda de Jesus, porque isso não é o principal, entende? O fim está próximo de qualquer jeito, de todas as formas, porque a gente sabe que vamos morrer, ou vamos ser arrebatados. E aí, não deixe para a última hora, para querer se arrepender e pedir perdão a Jesus, porque pode não dar tempo. No último momento, no momento da sua morte, porque para você morrer, para mim morrer, o que é que basta? O que é que precisa? O que é necessário para que a gente morra? Já pensaram nisso? E eu digo, pensamentos meus de reflexão, né? A única coisa que precisa para que eu morra, para que você morra, para que chegue o fim da nossa vida, é estarmos vivos. É a única coisa que precisa, meus amados. Se você está vivo, sabe que um dia vai morrer. Então não deixe para a sua conversão no último dia ou no último momento. Entende? Siga Deus antes, porque no último momento pode ser que não dê tempo de se arrepender. E se não der, condenação eterna é inferno. Entende? E para morrer, basta o quê? Tá vivo. É simples. E se não morrermos, é porque vamos ser arrebatados. Se não formos arrebatados, é porque vamos ficar na terra passando por muito sofrimento e depois ir para o inferno. E aí não vai valer a pena, tá? Então é isso, meus amados. Então que o Senhor nos guarde, nos guie sempre, tá? E que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo.